Thomas Borge Forsberg, o Quorthon, faleceu há exatos 20 anos em sua residência em Estocolmo, no dia 3 de junho de 2004. Este vídeo é um tributo ao fundador do Bathory, ou Bathory, e um dos mais importantes músicos do metal extremo. Acompanhe. Thomas Borge Forsberg, que nasceu em 17 de fevereiro de 1966 e faleceu em 3 de junho de 2004. Eu já fiz aqui no canal um vídeo comentando toda a discografia do Bathory, assim que eu vou chamar essa banda, que é também chamada de Bathory, né, numa tentativa de traduzir para o inglês a palavra Bathory, né, que se refere à Condessa Elizabeth Bathory, que viveu no século 17 e ficou famosa pelos seus crimes. Este nome foi imortalizado na cena do metal extremo, primeiro pelo Venom com a faixa Countess Bathory. Com o Bathory, uma banda que foi uma das principais ali da primeira onda do black metal nos anos 80 e talvez seja a banda que, em termos de sonoridade, a que mais influenciou a segunda onda do black metal. Na verdade, apenas 3 álbuns que são de fato black metal. O primeiro, auto-intitulado, lançado em 1984, o segundo, The Return, de 1985, e o terceiro, Under the Sign of the Black Mark, de 1987. A partir do quarto álbum, o Blood, Fire, Death, a banda começou aquilo que veio a ser conhecido como Viking Metal. E depois se seguiram outros álbuns dentro desse gênero, como Hammerheart, Twilight of the Gods e Blood and Ice. A banda também lançou alguns trabalhos que podem ser categorizados como crossover thrash metal, meio punk, meio death metal, nesses álbuns Requiem e Octagon. E um álbum misto, alguma coisa do Viking Metal e alguma coisa desse crossover thrash metal aqui no Destroyer of Worlds. Até que nos anos de 2002 e 2003 a banda lançou Nordland 1 e 2. Eu tenho aqui essa versão em vinil que tem os 2 álbuns, né? Como se fosse um álbum só, um álbum duplo com Nordland 1 e 2. E foi o último lançamento oficial do Bathory. Pois no ano seguinte, né, depois de lançar o Nordland 2 em 2003, Thomas Borge Forsberg faleceu. Bem, não há muitos detalhes sobre a vida de Quorthon. Depois ficamos sabendo que Borge Forsberg, o dono da Black Mark, de fato era o pai de Thomas Forsberg, né, o Quorthon. E depois ficamos sabendo também da sua irmã, Jenny Tebler, que chegou até a gravar com Quorthon, né, um álbum que também não chegou ao fim, chamado Silver Wing, que contém também uma versão de A Song to Howl of Height, do Hammerheart, cantado pela sua irmã.
Eu falei de toda a discografia do Corton e do Bathory, e agora eu vou falar nesse vídeo tributo das coletâneas do Bathory que foram lançadas, especialmente a série Jubileu, né, que foi recentemente relançada aqui no Brasil, nesse formato digipack, pela Obscure Chaos. Bem, e nós temos aqui o Jubileu 1, que foi lançado originalmente em 1992, contém faixas, né, de todos os álbuns que haviam sido lançados até então, 5 primeiros álbuns do Bathory. Tem apenas uma faixa que é dos primeiros ensaios gravados do Bathory, uma faixa chamada You Don't Love Me, I Don't Give a Fuck. Né, uma faixa ali naquele gênero de thrash speed metal que a banda fazia ainda antes de começar de fato o black metal do primeiro álbum. E também a faixa 1, Rider at the Gates of Dawn, uma faixa gravada em 1987 e que não chegou a ser lançada. Nós temos também a faixa 3, que é a Sacrifice, na versão da coletânea Scandinavian Metal Attack, de 1984. Além disso, tem a faixa 6, que é a You Don't Move Me, I Don't Give a Fuck, que eu já mencionei. E, enfim, outras faixas são dos álbuns até então já lançados. O segundo Jubileum foi lançado em 1993. Aqui também nessa versão relançada pela Obscure Chaos junto com a Black Mark. Aqui nós temos algumas faixas mais raras, como outra faixa daquela coletânea Scandinavian Metal Attack, que é a primeira faixa, a versão dessa coletânea da The Return of Darkness and Evil. A faixa 2, Burning Leather, é uma gravação de 1987, até então não lançada. Depois temos faixas do Hammerheart, do Blood Fire Death, do Under the Sign of the Black Mark. E a faixa 6, chamada Die in Fire, que é também uma das primeiras gravações de 1983. Enfim, esses dois primeiros jubileus não tem tanta novidade. Agora, esse daqui, o Jubileu 3, que foi lançado em 1998, esse sim tem muita coisa rara, como as faixas 2 e 10, gravadas em maio de 1984 e até então não lançadas. São as faixas Satan, My Master, e a faixa 10, que é Witchcraft. Né? Witchcraft, uma faixa também gravada em 84 e nunca lançada. Nós temos também uma versão diferente para a faixa Bond of Blood, que foi lançada no Twilight of the Gods. É a faixa In Nomine Satanas. E também temos uma gravação alternativa de uma parte dos corais de Valhalla, aqui lançado separadamente, de forma inédita. Além da quinta faixa, né, que eu já mencionei. Enfim, nós temos nesses 3 jubileus algumas preciosidades aí, né, do Bathory, além dos clássicos, das faixas, das mais importantes ali dos álbuns clássicos do Bathory. Eu tenho também uma coletânea pirata lançada por um selo chamado Darkness and Evil Records, que lançou essa coletânea aqui, que tem boa parte dessas faixas inéditas que eu mencionei, além de algumas faixas raras, como alguns covers, como covers dos Sex Pistols, dos Beatles, do Black Sabbath, do Motorhead, enfim, coisas que o Corton gravou, né? Algumas dessas faixas foram lançadas no segundo dos 2 álbuns solo que ele lançou como Corton, Purity of Essence, de 1997. Ele lançou também em 1994 seu primeiro álbum solo, simplesmente denominado Álbum. Esses álbuns solo do Corton estão previstos para ser lançados pela primeira vez no Brasil, também nessa coleção da Obscure Chaos, né? Tanto o Corton Album quanto o Purity of Essence. Vamos esperar aí que em breve teremos aí esse lançamento aí, mais uma ocasião para prestar um tributo ao Thomas Forsberg e ao Bathory. Nós também temos alguns tributos bastante conhecidos do Bathory, como
o álbum lançado em 1998 chamado In Conspiracy with Satan, A Tribute to Bathory, que foi lançado em 1998, um álbum que saiu por uma gravadora chamada No Fashion Records e é uma produção do Black Moon, do Dark Funeral, né? Tanto que o Dark Funeral tem duas faixas aqui nessa coletânea tributo, Equimentor e Call from the Grave. Temos outras bandas, principalmente suecas, como Marduk, que tem In Conspiracy with Satan e Woman of Dark Desires. E outras bandas, né, como Niflheim, Necrophobic, Lord Belial, Gehenna, Ufthalamia, The Abyss, War, Unanimated, Sacramento e os noruegueses do Satyricon e do Imperor. Um álbum aí, eu tenho apenas essa versão aqui, que na verdade é uma cópia, né? Por isso essa capa estranha, porque é uma cópia, um xerox mal feito, né? Mas você pode encontrar aí a versão original e também aqui entre nós circula uma versão chilena deste álbum tributo. Outros tributos foram lançados, como por exemplo um tributo grego lançado em 1997 chamado Hellas Salutes the Vikings, e um outro tributo lançado em 2006 chamado A Tribute from the Horde to Bathory. É um tributo que foi lançado apenas em vinil. Eu cheguei a ter esse vinil aqui em mãos, mas acabei passando para frente. E nós temos também um tributo nacional ao Bathory, que é esse tributo aqui chamado Under the Sign of the Black Gold, uma coletânea tributo, né, produzida pela Hammer of Damnation, 14 faixas de 14 bandas nacionais, como Artanos, Carpathos, Eternal Sacrifice, Evil, Gold Prayers, Impure Essence, Lysu, Lune Hunter, Malediction 666, Promethean Gate, Heaven Dark Monarchal Canticle, um nome aí longo, né? Sulfuris Oblivion, Wall Sung e Wolf Lust, né? Algumas bandas aí mais conhecidas, outras nem tanto, mas um tributo aí muito variado para o Bathory, né? Nessa produção aí da Hammer of Damnation, Under the Sign of the Black Gold. E além desses tributos, né? Eu mencionei aí 4, nós também temos bandas que nos seus lançamentos aí fizeram tributo, né, ou gravaram faixas covers do Bathory, como, por exemplo, os irlandeses do Primordial. Na versão relançada do disco Spirit the Earth Aflame, de 2000, versão relançada em 2010, tem um cover do Bathory, Total Destruction, gravado ao vivo em 1993. Também temos o Mystic Circle nesse álbum, The Great Beast, a versão Deluxe Digipack aí da Massacre, contém um cover de One Hold to Azabei, né, do Hammerheart. O Dimmu Borgir, em 2003, na versão especial do Death Cult Armageddon, nessa versão aqui da Nuclear Blast, tem o cover de Satan My Master, né? Cover aí de uma faixa que só foi lançada no terceiro dos Jubileums em 1998. Em 2003 a banda lançou, o Dimmu Borgir lançou aí esse cover, né? Satan My Master. E por fim, mais recentemente, o Watain, né? A banda sueca que junto com o Imperor também fez um show tributo ao Bathory, né, tocando lá algumas faixas do Bathory, gravou, né, e lançou nesse álbum ao vivo Dying Fire, Live in Hell, a faixa The Return of Darkness and Evil, né, trabalho lançado pela Nuclear Blast ano passado e aqui pela Shinigami Records. Então são esses aí, né, algumas menções aí de tributos, coletâneas que falam do legado do Bathory ou Bathory, como quiserem. Mas de fato aí a obra do Quorthon é uma obra que se tornou lendária e legendária ainda mais pelo fato dele ter morrido tão precocemente, né? E fica sempre a dúvida, o que ele teria feito se tivesse, né, ainda vivo, né? Qual teria sido o rumo do Bathory? Teria seguido essa linha mais marcada do Viking Metal? Teria lançado mais algum álbum de black metal?
teria se tornado cada vez mais um projeto progressivo, com uma sonoridade parecida com bandas, né, que de certa forma desenvolveram esse legado, né, bandas como Borknagar, Enslaved. No entanto, apesar de uma vida bastante curta, né, Corton tinha apenas 38 anos, ele deixou aí 12 álbuns do Bathory e mais 2 álbuns solo com material aí suficiente para ouvirmos e apreciarmos a sua genialidade. Portanto, um salve a Corton, continue acompanhando o canal aqui até que a chama se apague. It's only just been